Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Infelizmente, ontem não consegui fazer o tema da lição. Ontem foi um dia muito tenso. Eu peço que vocês orem por mim e que Deus possa direcionar para que a gente possa retomar os estudos diários como tinha sido feito anteriormente. Mas o tema da lição de terça e quarta-feira, irmãos, ele é de uma importância tremenda. Na terça-feira é protegendo a identidade da igreja e na quarta-feira, antídoto contra a imoralidade sexual. Na terça-feira, Paulo está aqui aconselhando a proteger a igreja, especificamente a sua identidade, para que ela não perdendo a sua identidade, não se deixe levar como os mundanos. E Paulo fala especificamente, irmãos, de causa entre irmãos. No capítulo 6, há uma possibilidade de que a situação seja aí referente ao capítulo 5, a relação entre pai e filho. Não sabemos ao certo qual é a causa, mas independente de qual é o ponto jurídico, quer seja familiar, quer seja algo referente a algum bem material, Paulo está dizendo que não se deveria levar o assunto ao tribunal romano ou ao tribunal judicial, mas que entre eles resolvessem. Eu ouvi uma história essa semana de um juiz que ele era pastor, ele era cristão, e quando chegou dois irmãos da mesma comunidade evangélica para resolver uma causa na justiça, ele leu esse texto de 1 Coríntios capítulo 6 e disse assim: esse assunto vocês deveriam resolver entre vocês. Vocês deveriam resolver na igreja, já que envolvia dois membros da mesma igreja. Mas você vem até mim, e eles então ficaram de cabeça baixa, só ouvindo. A autoridade que o juiz tinha, além dessa sua autoridade titular, ele tinha uma autoridade pessoal, ele era cristão, e ele mostrou muito claro que não deveria ter sido levado para lá. Mas só que hoje tudo é motivo de briga, alguns querem tirar algo de alguém, ou acham que foi injustiçado, então tem que me pagar tal coisa. E não se atentam que nisso cria uma inimizade, uma barreira, e ninguém quer perder nada, mas com isso perde o senso da espiritualidade, quando se leva uma causa a esse ponto. E eu olhei isso aqui, irmãos, com outros olhos. Eu estava observando na Bíblia King James, atualizada, o termo ali para negócio ou coisa, como o autor colocou aqui, o sentido quer dizer litígio. E litígio quer dizer algo disputável, algo que tem a ver uma luta jurídica. Lembra da frase quando fala assim, ó, você se separou da pessoa, nós estamos em processo de divórcio. Nosso divórcio é consensual. Consensual quer dizer amigável, aceitável, de uma maneira tranquila. Mas quando fala foi no litigioso, do litígio, de disputa, de luta, tem o sentido de competição. Eu vou fazer para ganhar isso aqui. Então, o litígio que aconteceu aqui era de fato nessa causa. Em Corinto, irmãos, era cheio de fóruns, posso dizer assim, de lugares onde se tinha resoluções para esse tipo de coisa. E Paulo estava aconselhando para eles não se conformarem com isso, ou seja, não irem conforme os outros iam, mas que entre si, se tivesse alguma queixa, alguma causa, que resolvessem de maneira cristã, amigável, lembrando que a causa ali, na verdade, deve ser pautada no assim do Senhor, e não assim eu digo porque eu quero algo de alguém. E na tristeza é o que muitos fazem, sabe? Parece que se esquece de que uma boa conversa pode ser resolvida e não desgaste de várias audiências e questões em fórum. É uma questão muito crucial e isso deve ser levado em consideração. É triste quando irmãos colocam um entre o outro contra a igreja, e são mesmo da mesma igreja, um contra o outro, e parece que perdem o senso da espiritualidade. Então, assim, Paulo aqui, ele fala para que haja cuidado no meio disso. E quando a gente passa um pouco mais adiante, é nesse capítulo 6 que Paulo entra no consenso, e vai já indo para o mesmo capítulo, né? A questão do corpo, que o corpo deve ser levado, deve ser considerado como templo do Espírito Santo, e não se deve, de maneira nenhuma, tratá-lo de forma contrária. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou fazer dele o que é indecente, o que é imoral. E aí eu já entro na lição de quarta-feira, com o título Antídoto contra a imoralidade sexual. O que é que Paulo está dizendo? Qual o significado da imoralidade sexual? Quando Paulo começa nos pecados das obras da carne, capítulo 5 de Gálatas, verso 19, o primeiro que ele fala são os pecados sexuais. Imoralidade, perdão. O primeiro são os pecados religiosos, né? Que ele fala sobre feitiçaria. Eu acho que não. Deixa eu confirmar aqui, que agora me deu um branco. Nessa minha imprecisão de informação, eu estou acreditando que seja imoralidade. Mas deixa eu ver
se eu não estou equivocado. Capítulo 5 de Gálatas, e o verso 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, exatamente. Paulo começa com os pecados sexuais. Esse pecado é tão crucial que Paulo coloca como primeiro da lista. Ele fala sobre imoralidade sexual, impureza, sensualidade ou lascívia, de acordo com algumas traduções. Então, assim, diante disso, o foco aqui agora Paulo está dizendo que isso tem que ser de fato extinto. A imoralidade, e o sentido grego para imoralidade é porneia, de onde vem tudo que é pornográfico, pornô, pornofonia, pornografia, tudo que vem dessa linha de natureza de palavra. E Paulo fala também aos Tessalonicenses, falando sobre isso, ele fala assim, olha, existe algo que Deus deseja de você, que é a vossa santificação. Isso está na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e eu vou ler esse texto para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 1 diz assim, ó, finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem deste modo, e os incentivamos a fazê-los ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual ou de toda imoralidade. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo aqui que o único antídoto contra a imoralidade é a santificação. Quem se santifica busca uma vida crescente. Por mais que a mente venha a lhe trazer desejos ou pensamentos, o processo de santificação repudia aquele mal e não deixa com que ele se amadureça. O autor colocou aqui, ainda na lição de quarta-feira, alguns pontos que eu achei interessantes. Vós fostes lavados, santificados e justificados. Aí no tópico 2 fala assim, nós somos membros do corpo de Cristo. E como membro que somos, nós não devemos nos condizer com situações adversas. Irmãos, eu falei para vocês no começo da lição, no sábado, sobre o problema que eu tive seriamente com pornografia no passado. E isso é terrível. Automaticamente a pornografia bem alimentada ou bem nutrida pelo coração de um jovem, ele já se atrela a uma outra prática também degradante, que é a masturbação. Interessante que uma das significações para a palavra masturbação quer dizer poluir-se a si mesmo ou se autopoluir. Não tem nada de benéfico na prática. Voltando a falar sobre o termo porneia, irmãos, envolve todo tipo de imoralidade sexual. Tanto questão de fornicação, prática de sexo fora ou antes do casamento. Outro ponto, pedofilia, prática de sexo com crianças, com pequenos. Incesto, prática de sexo com membros da família. Necrofilia, prática de sexo com mortos. Zoofilia, prática de sexo com animais. Sabe, tudo isso envolvia aquilo que está incluso na imoralidade sexual. Paulo está falando de todo tipo de imoralidade que eles estavam praticando. Então, assim, quando a mente ela é voltada para a sensualidade, e você sabe que hoje tudo volta em torno disso, se alguém bota uma foto lá de uma pessoa seminua, ou tá de biquíni, ou tá uma lingerie, ou tá de uma camisola, aí chega o irmão da igreja, casado, e não digo até mais, até para um solteiro, e bota lá um coraçãozinho, como se estivesse sendo agradado por aquilo. Aquilo, na verdade, é incentivo para que aquela pessoa permaneça fazendo isso, porque hoje o mundo parece que gira em torno de curtida, gira em torno de audiência, de ter alguém que lhe dê aplausos. Se esquece que o maior aplauso que nós devemos ter é do nosso anjo que está ao nosso lado, de Cristo que por nós morreu e de uns céus que nos aguarda. Esse, de fato, deve ser o aplauso que devemos desejar. Então, eu não tenho nada contra se a sua esposa coloca uma foto linda e caso ela faça isso sozinha, a minha já não gosta quando eu tiro foto sozinha, que ela sempre reclama, por que tá tendo foto sozinho? E aí brinca e tudo. Não que eu tenho interesse em postar uma foto sozinho, isso é porque só faço isso quando eu estou pregando. Mas no geral, sempre a gente tira foto juntos, eu e ela. Então assim, diante disso, é algo que tem que ser muito protegido. Evite de mandar fotos com um duplo sentido, sabe? Uma foto tendenciosa, como já vi alguns. Teve uma certa vez, irmãos, um membro da igreja, um ancião da igreja, e ele colocou a foto de uma moça
deitada no sofá, nunca me esqueço disso. E ao lado da moça, no braço do sofá, tinha um gato. E o corpo todo da moça estava aparecendo ali, as suas curvas e tudo mais. Aí esse membro da igreja, esse ancião da igreja, colocou assim, olha que gatinho lindo, só que o gato era um detalhe do lado do banco, no braço do banco. A mulher estava todinha aparecendo. Eu tenho a plena convicção que ele não falou aquilo para o gato coisa nenhuma. Ele botou a foto, expôs lá na rede social dele e botou a frase: nenhuma pessoa que se preza dentro do seu casamento deve permitir com que a mente vagueie em indecências, quer seja em filmes, em vídeos, em comerciais, em pequenos vídeos. Abstenha-se disso. Deus deseja de mim e de você a santificação. E Paulo aos Hebreus fala, né? Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala isso decorrente a uma vida de relacionamento com o próximo, de bem-estar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é um ponto crucial. Quer saber o antídoto para a imoralidade sexual? Santifique-se. Busque a Deus logo cedo em seu dia. Não permita com que as primeiras cenas do dia sejam vistas com coisas que não vão lhe trazer contribuição para a sua espiritualidade. E o meu apelo é que você se santifique a cada dia mais. Jesus disse isso, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem poder de santificar aquele que em seu coração aguarda. Davi escreveu no Salmo 119, né? Como conservará o jovem puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E antes disso ele também falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que eu e você possamos manter a nossa identidade diante de Cristo e ter esse antídoto para a nossa vida de santificação. E assim repudiemos todo pensamento vil que nos leva à degradação moral. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E obrigado porque nos tem dado conselhos maravilhosos em relação a nós termos o cuidado e não perdermos nossa identidade, fazendo litígio ou nos comportando como mundanos. E também, Senhor, fazendo bom uso do antídoto que é a santificação, que nos ajuda a viver uma vida ascendente para o glória do teu nome. Dá-nos, ó Pai, esta bênção, que o teu Espírito Santo guie nossa vida e que, em nome de Cristo Jesus, possamos buscar aquilo que enaltece a nossa vida diante de ti. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.